O Senado aprovou ontem o projeto de lei da adultização, que estabelece regras para a proteção e prevenção de crimes contra crianças e adolescentes em ambientes digitais. A proposta prevê regras para a supervisão dos pais e responsáveis e exige mecanismos mais confiáveis para a verificação da idade nas redes. O texto passou pela Câmara dos Deputados na semana passada e agora segue para a sanção do presidente Lula. Pois é, enquanto isso, uma decisão liminar da Justiça do Trabalho determinou que o Facebook e o Instagram, que são redes controladas pela Meta, não poderão permitir a produção de conteúdo artístico feito por crianças e adolescentes sem autorização judicial. É uma medida tomada pela Justiça de São Paulo, só que ela afeta todo o Brasil e tem multa em caso de descumprimento, que é de R$50 mil por criança em situação irregular. É uma medida polêmica, é uma questão muito polêmica, porque nós acabamos de ver agora na informação que Maiara nos trouxe que o projeto de lei federal foi aprovado, mas ainda aguarda a sanção do presidente Lula. Foi ontem para a sanção do presidente Lula. Então não existe, na verdade, uma legislação sobre esse assunto. Aí a gente tem a Justiça tomando uma decisão em caráter liminar, que atinge apenas algumas redes sociais, não atinge todas, mas que vai ter reflexos, né? Vai ter repercussão em todo o Brasil. Para explicar melhor as implicações jurídicas dessa decisão, a gente vai conversar agora com o professor do curso de Direito do IBMEC, aqui de Belo Horizonte, Flávio Carvalho Monteiro de Andrade, que está conosco na ponta da linha. Doutor Flávio, obrigado pela gentileza de nos atender. Seja bem-vindo aqui ao Deadline. Boa noite, Luiz, boa noite, Maiara. Eu quem agradeço pela oportunidade de falar com vocês. Nós que agradecemos. Professor, o que significa na prática essa decisão? Muitas pessoas falam, sempre que há alguma decisão judicial, falam em cerceamento de liberdade de expressão. A gente sabe que a situação é mais séria e mais delicada do que somente este ponto de vista. Mas essa é uma decisão que é constitucional? A Justiça do Trabalho pode tomar essa decisão e fazê-la valer em âmbito nacional? Bom, Luiz, são dois pontos aqui que a gente tem que analisar. O primeiro é este que você tocou agora por último, que é o entendimento que a Justiça do Trabalho tem, que hoje é o entendimento predominante de que ela pode interferir neste tipo de demanda, porque surge uma dúvida, porque se trata, né, da proteção do trabalho da criança e do adolescente, então seria a Justiça do Trabalho mesmo a justiça competente para julgar um caso deste tipo. E isso aí já está assim, bastante sedimentado na jurisprudência atual, de que cabe mesmo à Justiça do Trabalho analisar. O outro ponto é a decisão em si, né? O que foi decidido pela juíza, se isso tem uma sustentação. E, de fato, assim, o nosso ordenamento jurídico já estabelece há bastante tempo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na própria Constituição Federal e na CLT, que para qualquer criança ou adolescente abaixo de 14 anos poder trabalhar em atividades artísticas, é necessária uma autorização judicial prévia. A gente já tem isso muito bem estabelecido, por exemplo, com as emissoras de televisão. Nas novelas, que a gente vê aí as crianças participando, como não são tantas emissoras de televisão e como a fiscalização delas é mais simples, isso já funciona bem. Teve uma novela, por exemplo, que ficou muito famosa, aquela novela da Avenida Brasil, que tinha umas cenas polêmicas, Sim. da Carminha com a filha, e naquele caso ali o juiz ele exigiu que as cenas fossem filmadas em separado para que a criança não participasse, né, daqueles momentos em que eram faladas frases muito agressivas, que havia prática de bullying e tudo mais, no sentido de proteger o desenvolvimento da criança e de, ao mesmo tempo, permitir que ela explorasse aí esse dom artístico que ela tem, que a gente sabe que isso é necessário que se explore desde cedo, né, para que não se perca aí no tempo. Professor, a definição, pelo entendimento raso que eu tenho, a definição de trabalho pressupõe uma remuneração, né? Então, a Justiça do Trabalho atua nesses casos de produção de vídeo, produção artística de vídeo, eu pelo menos entendi isso, quando há monetização. E quando não há monetização, essa decisão vai valer também quando os vídeos são feitos sem que sejam abertos para monetização? A decisão vale também, de qualquer forma, mesmo não configurando um trabalho? Aí você já toca num outro ponto que é muito importante, né, Luiz?
Uma coisa é a questão jurídica, que é relativamente simples, né? Se for criança trabalhando com uma finalidade, não é? O trabalho tem sempre uma finalidade econômica escondida por trás dela, né, e com um fim específico e sem autorização judicial, tudo bem. Mas o problema é mais denso. Um dos elementos é esse que você levantou, né? Uhum. Como é que o Facebook e o Instagram vão conseguir identificar quais que são as situações de trabalho, né, diante desse conceito de trabalho, que não é um conceito muito simples de se definir, e quais são outras situações em que a criança está simplesmente ali com autorização dos pais, não é, postando um vídeo que ela gostou de fazer, quis fazer e tudo mais, e os pais responsáveis legais acharam também que não tinha problema em postar aquilo. E outra coisa também que é muito complexa é esse prazo, né, que a juíza deu, que é um prazo de 5 dias úteis apenas, para as plataformas se adequarem a essa decisão, como você falou bem aí, ela é uma decisão que traz alguns aspectos que não são tão claros, né, e Uhum. simples. O que me preocupa, porque eu acho que isso acaba fragilizando um pouco o conteúdo da decisão. É uma decisão que está sujeita a recursos ainda, e eu não sei, né? A coisa já vem acontecendo há bastante tempo, não É. é? Então, assim, não me parece que havia um dano tão iminente que justificasse a justiça conceder uma decisão com um prazo tão curto, que acaba sendo uma decisão que fica frágil porque não explora todas essas questões, Uhum. né? Não escutou bem os outros interessados e outros grupos aí que poderiam contribuir para uma solução que funcionasse melhor, né? Que é o que todo mundo quer, que a gente não tenha ilegalidades sendo cometidas no ambiente digital. É, de forma muito elegante, o professor está dizendo que já acontece há muito tempo, que agora que ganhou visibilidade, alguém resolveu lacrar em cima do É, assunto. exatamente. De forma mais rasa do que deveria, talvez. Eu não vou nem pedir para o senhor comentar isso, porque seria indelicado até da minha parte, mas eu entendi, foi exatamente isso, Mayara. Professor, eu vou dar um depoimento pessoal, em seguida eu vou fazer a minha pergunta. É o seguinte, eu quando era criança, na verdade adolescente, Luiz, queria ser atriz. E lembra que antigamente tinha uma agência que chamava Talentos Brilhantes. Aí o que acontece? Eu tinha 14 para 13 anos e a minha mãe me agenciou lá nessa Talentos Brilhantes. Eu não ganhava nenhum dinheiro, mas fazia ali algumas gravações de minisséries, essas coisas assim. E aí a gente assinou um contrato em que a minha mãe autorizava ali que aquela empresa explorasse a minha imagem e que a empresa ganharia um dinheiro em cima do meu trabalho ali. Eu não entendia nada disso, mas eu estava muito satisfeita com aquela situação, era divertido para mim e a minha mãe estava concordando e ela deu essa autorização. Ok, tá, passou pela justiça, tudo bem. Agora, a questão que acontece na rede social. Por exemplo, aí a família concordou em trazer ali esse trabalho para criança, já é um grande influenciador. A gente sabe que tem algumas crianças que, inclusive, tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores, e ali vira realmente uma atividade remunerada para a família. Ok. E aí, nesse caso, a família tem que mandar um pedido de autorização para a justiça para poder comunicar a plataforma da rede social. Eu queria entender qual que é o caminho que a família vai fazer então e se essa decisão já prevê isso ou não prevê, porque né, é uma decisão liminar. Como que vai fazer o procedimento agora, já que não é mais essa relação com uma empresa, é a relação da família com a plataforma, com a Justiça do Trabalho? Entendeu a minha pergunta? Entendi. A decisão ela não é muito clara nesse sentido, é uma decisão curta, sabe? Né, aquilo que a gente tem lido aí nas notícias da internet, aquilo já reflete mais ou menos o que está dito na decisão. Em tese, o compromisso agora é da família, né? São dois pontos, né? O que a justiça primeiro fez, ela mandou as plataformas retirarem do ar todos os conteúdos que não tenham essa autorização. E a gente pode imaginar que a grande maioria não deve ter, né? Porque um ambiente digital, eu acho que ninguém nunca teve esse tipo de preocupação no ambiente digital, como em outros lugares a gente vê que, por exemplo, nessas agências, né, nas emissoras de televisão. Então, agora o que eu imagino, assim, aí eu não sei tecnicamente se é viável, né, para as plataformas fazerem isso, especialmente nesse prazo que foi dado, mas em tese elas teriam que notificar os responsáveis legais por essas crianças ou essas contas para dizerem, olha, vocês têm um prazo, não é, tem que ser um prazo bem curto para dar tempo deles cumprirem o prazo deles também,
para obterem essas autorizações que são obtidas perante o Juizado da Infância e da Juventude. Elas não são na Justiça do Trabalho. Então, as famílias, aí, os seus responsáveis legais, têm que procurar o Juizado da Infância e da Juventude e fazer um pedido, não é, judicial para obtenção de um alvará, onde vão ser definidas as condições em que essas crianças podem trabalhar, se podem ou não também, né? Porque o Juizado da Infância vai, inclusive, avaliar se aquele não é um trabalho que pode trazer algum prejuízo para o desenvolvimento e que talvez não possa nem ser autorizado de maneira nenhuma. Ou pelo menos vai dizer, olha, o trabalho tem que respeitar um número de horas diárias, não pode ser feito à noite, não pode ter certos tipos de conteúdos, não pode interferir com as atividades da escola, né? Isso é individualizado, sabe? O ideal seria, de fato, ter um arcabouço mais amplo, mais profundo, e que fosse mais difícil de derrubar, né? Que é o que a gente está falando.